A realeza no tarô. Nesse encontro vamos falar sobre dois arcanos muito especiais, a Imperatriz e o Imperador, que com certeza terá dicas que vocês ainda não escutaram. Então aproveite, sinta-se à vontade de fazer parte aqui do meu canal. Para você que está chegando agora, eu sou o Fernando Lonan e sejam todos muito bem-vindos a esse mundo maravilhoso do tarô. Aproveite que já está assistindo esse vídeo, curta, compartilhe, vamos divulgar tudo, toda essa teoria do tarô para muita gente. Faça a sua inscrição que toda semana, às terças-feiras, tem a minha live, que é um prazer imenso sempre estar com vocês, e uma aula muito especial toda sexta-feira. Também já aproveite e me siga nas redes sociais no Fernando Lonan, Instagram e TikTok, ou no Fernando Lonan, Facebook. Muito bem, quando falamos da realeza no tarô, estamos falando de uma grande supremacia, né? Posso até considerar que uma das grandes bases de todo o tarô, contando os 78 arcanos. Vale lembrar que essa ideia de imperador e imperatriz é muito comum, já que nós temos, né, vestígios do tarô sendo bem propagado, bem divulgado desde o século XIV. Isso faz o quê? Nos remeter à época medieval, época de castelos, época que existia toda aquela cortesia imperial junto ao clero. Por isso, o clero, né, falando da igreja, por isso que muitos desses arcanos também apresentam simbologias cristãs, como crucifixos, símbolos, né, usados muito dentro da Igreja Católica, e por esse motivo nós temos vários simbolismos envolvendo todos os aspectos desses dois arcanos aqui presentes. Vou começar com vocês com o arcano da Imperatriz, que já estou deixando aqui para vocês poderem ver mais de perto. Aqui, como essa primeira referência, estou usando o tarô Rider White. Para que vocês também, como é um tarô que muita gente utiliza pela simplicidade, pela riqueza de simbolismos, fica mais bacana para vocês também estarem entendendo melhor sobre este arcano. Bom, o interessante de analisar nesse oráculo é que vamos fazer só um comparativo. A imperatriz está com o escudo na mão. Aqui o imperador não tem o escudo. Quando pegamos exemplos, por exemplo, no tarô de Marsella, só colocar aqui para vocês verem. A imperatriz segura o escudo na mão. O imperador coloca o escudo no pé, no chão. O que isso quer dizer dentro da nossa analogia? O escudo ele é muito mais do que simplesmente proteção. Ele tem muito a ideia de quem toma decisão. Ou seja, a imperatriz com o escudo na mão mostra que ela toma as atitudes, ela que decide, é ela que resolve a parada toda. Valeu as mulheres! E, em contrapartida, nós temos o imperador com o escudo mais encostado, mostrando o quê? Além de todo esse aspecto que a imperatriz já dominou, ela já decidiu, o imperador tem como função somente manter, organizar, fazer com que essa coisa aconteça e permaneça em seu controle. Em muitos outros decks, é muito comum a gente ver o aspecto da imperatriz, o arcano 3, sempre representado com uma mulher, né? Forte, robusta, cheia de si, toda empoderada, e nós muitas vezes encontramos vários outros simbolismos, como por exemplo, que vocês também estão vendo aqui, ela geralmente vem em paisagens, geralmente muito floridas, com a ideia de que a Terra está trazendo bastante abundância. Já temos aqui um dos seus primeiros e principais significados. O arcano da Imperatriz representa exatamente isso: prosperidade, abundância, crescimento. É bem aquela fase da lua crescente, que tudo cresce, que tudo se manifesta. Ela também tem a barriga aparente, né? A barriga da gestação. Então, esse é um arcano que também pode representar
gestação, quando fizermos a leitura para uma consulente e caso ela também esteja buscando respostas sobre esse aspecto da maternidade. Uma outra coisa muito interessante, nesses arcanos aqui não tem, mas normalmente no deck, né, que tem alguns decks que nesse arcano da Imperatriz, ela vem com um símbolo de um coelho, representando a abundância e principalmente a fertilidade. Apesar de não ter essa imagem aqui nesse deck, podemos também levar em consideração que a Imperatriz representa a fertilidade. É tudo aquilo, é aquela semente que cai na terra e a terra é boa e dará boa árvore, bons frutos e boa colheita. Então, a Imperatriz, ela também traz esse aspecto da colheita, da regeneração, daquilo que você plantou e você colheu. Tá? E sempre de uma forma muito positiva, de uma forma muito indicada naquele seu propósito que você vem lutando no decorrer do tempo. Já em contrapartida, mas muito ali coladinho, nós temos o imperador. Ele normalmente ou ele está em pé encostado no trono, ou ele está sentado no trono, como vocês podem ver aqui também. Então o que acontece? O imperador ele já é aquele que mantém controle das situações. Ele já tem tudo aquilo já estabilizado. Ele tem toda aquela ideia daquilo retido, daquilo eu sei exatamente para que serve cada uma dessas coisas. Eu tenho plena consciência de tudo que eu estou fazendo. Eu sei cada caminho que deve seguir. É a estratégia, é criar um plano de ação. Então, nesse significado, o imperador, quando ele cai na tiragem, ele representa o que? Planejamento, organização, é fazer as coisas com certeza. Enquanto a imperatriz é o círculo, né, que tudo flui, o imperador é o quadrado, onde tudo mantém, que tem o controle das situações. Ambas são duas cartas, dois arcanos muito positivos, principalmente se eles caírem nessa sequência, um ao lado do outro. Aí não importa a ordem, se vem o imperador ou a imperatriz primeiro. Mas eles têm essa ideia de representarem, eu costumo falar que é o casal do sucesso. Então, para qualquer tipo de tiragem, exceto em situações que ele vem invertido, mas se ele estiver aqui do jeito que vocês estão vendo, caiu esse casal, independente da pergunta, pode ter certeza que já está representando conquista, sucesso, abundância e realizações. Ou seja, é uma das melhores respostas que podemos dar para o nosso consulente. Aquela ideia de que tudo já deu certo, tudo já está no seu caminho, o momento é seu, é hora realmente de você colher o que você plantou de forma positiva, mas preste atenção, mantenha controle disso tudo, tenha tudo isso muito equilibrado na sua vida e não deixe de montar estratégias de como usar toda essa abundância. E é muito interessante esse equilíbrio entre os dois, porque o que acontece? Enquanto a imperatriz só está trazendo, o imperador ele fala, calma, vamos organizar, vamos colocar cada coisa no seu lugar. E é muito legal esse equilíbrio também, porque muita abundância, a pessoa pode perder tudo, porque ela acha que aquilo é ilimitado, que aquilo nunca vai acabar, que aquela prosperidade, aquela realização, aquela felicidade serão constantes. Aí vem o imperador, puxa para a realidade e fala, vamos fazer uma reserva? Vamos guardar um pouco disso para depois? Vai saber o dia da manhã, quem sabe nós não precisamos um pouco disso. Seja dos aspectos materiais, emocionais, enfim. Tudo isso acaba entrando em grande sintonia com esse casal, principalmente caindo junto. E o mais interessante é que eles são, vamos dizer, inspiração dos arcanos menores da realeza. Todas as rainhas e todos os reis do arcano menor representam exatamente como se fossem braços, né, como se fossem galhos dessa mesma árvore. No caso, a imperatriz representando todas as rainhas e o imperador representando todos os reis. Lógico que na história do tarô nós sabemos que através do jogo do triunfo, né, o jogo do trunfo, nós tivemos primeiro os arcanos menores. Podemos então fazer numa ordem invertida, que a junção de todas as rainhas, nós temos a imperatriz, e a junção de todos os reis, nós temos o imperador.
Em outras palavras, esses dois arcanos, eles podem trabalhar nos 4 elementos. O ar trazendo todos os seus aspectos mentais, a água trazendo todas as suas emoções, o fogo, toda a questão de trabalho, espiritualidade, e a terra, todo aspecto de abundância, prosperidade e saúde. Ou seja, são dois arcanos muito versáteis, são dois arcanos muito representados. Eu trouxe aqui a estátua, até inverter aqui a ordem para ficar parecido com o deck, né? Para ficar parecendo aqui com o tarô. Eu tenho uma simbologia aqui da deusa e do deus. Só ver se peguei certinho, peguei. Tem aqui uma representação da deusa e do deus dentro dos aspectos da natureza. Por que, que eu coloquei essas duas estátuas aqui também? Porque na antiguidade, né, quando o tarô ele foi propagado mesmo, quando o paganismo ganhou evidência, conseguiu sobreviver perante a Inquisição, então o paganismo ele conseguiu mostrar mais a sua cara. Então é muito comum em alguns decks nós termos a imperatriz como uma representação da deusa e o imperador como uma representação do deus. Muitas vezes trago como Cernunnos ou com outras divindades. Então é muito interessante que, mesmo trazendo, né, nesses decks mais da época medieval, que trazem esse aspecto mais cristão nas suas representações, é muito interessante ver que eles acabam tendo o equilíbrio perfeito que nós do paganismo acreditamos, que é o equilíbrio entre o masculino e o feminino, o equilíbrio entre a razão e a emoção, o equilíbrio entre dia e noite. Então, esses dois arcanos, eles representam bastante essa ideia de equilíbrio entre as polaridades, o balancear, né? Uma traz a abundância e o outro controla. Um é bem ali cartesiano nas decisões, enquanto a imperatriz já gosta da festa, ela já gosta das coisas, das joias, tanto que tem alguns decks que tem até um baú, né, de joias, porém tem uma serpente perto. Por quê? Porque tá trazendo a ideia, você tem bastante dinheiro, você tem bastante abundância, fique atento com o que esteja ao seu redor. Que é esse controle que o imperador faz. Ó, abre o olho, não vamos sair esbanjando, não vamos fazer tudo do jeito que a gente quer, porque às vezes pode ser que tenha necessidade de utilizarmos isso no futuro. Então, nessa representação, é muito interessante como esses dois arcanos eles podem influenciar fortemente a nossa tiragem, principalmente eles caindo juntos, tá? Tanto para o positivo quanto para o negativo, quando esses arcanos vierem invertidos. E é muito interessante observar todos esses aspectos aqui da realeza, porque é justamente dando a ideia para o nosso consulente de que ele tem poder, de que ele possui uma realeza, de que ele possui uma autoridade e que ele pode sim conquistar tudo o que deseja. Ou seja, para todos os aspectos relacionados a esses dois arcanos, nós podemos identificar que sim, existem situações muito promissoras, existe aí uma abertura de caminho, um direcionamento, uma realização, abundância e principalmente o crescimento, porque a imperatriz é a terra fértil. Lembra da abundância que eu falei no comecinho dessa aula? Então você tem abundância, você conquista tudo e o imperador mantém para que você tenha por mais tempo. Ou seja, o que você perguntar, o que o seu consulente perguntar e aparecer esse casal, a imperatriz e o imperador, pode ter certeza que além de algo muito positivo, será algo muito duradouro e que poderá inclusive gerar mais frutos através disso que se manifestou no primeiro momento. Falar da realeza é algo muito simples, né, quando a gente tem ideia, mas nessa aula é muito interessante vocês que estão assistindo ter essa ideia de que eles são um grande casal, eles são uma grande representatividade do equilíbrio entre o masculino e o feminino. Não dá para ser só imperatriz, como não dá para ser só imperador. Precisamos do equilíbrio. É aquela ideia, um tem o escudo na mão, o imperador, a imperatriz de escudo na mão, o imperador, o escudo encostado, como alguém que já tem a experiência de guerra, não preciso lutar mais. Então, esse equilíbrio entre os dois faz com que, na nossa tiragem, na hora que formos dar o aconselhamento para o nosso consulente, isso tenha realmente um objetivo, tenha uma realização e, principalmente, possa trazer
todos esses aspectos extremamente positivos que esse casal tem para o nosso jogo, para a nossa tiragem de tarô. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só mandar aqui embaixo da descrição desse vídeo, ou vocês também podem me adicionar nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, como @FernandoLonan, no Facebook como Fernando Lonan. Curta, compartilhe esse vídeo, que semana que vem tem mais um encontro, tem mais aula para vocês e juntos vamos distribuir esse conhecimento maravilhoso do tarô. Um grande beijo para todos vocês e até o próximo encontro.